Olá, seja bem-vindo ao podcast Perguntando Teologia. Nós aqui respondemos perguntas dos nossos ouvintes e temos episódios novos toda sexta-feira. Eu sou a Jennifer e quem responderá a pergunta de hoje é o Thiago Jordão, professor e teólogo. Esse episódio de hoje especificamente tem foco no Setembro Amarelo, é um mês da prevenção sobre o suicídio. Por isso, a pergunta específica é: os suicidas herdarão o reino dos céus? Olá, Jennifer. Olá, queridos ouvintes. Bom, Jennifer, a primeira coisa para a gente pensar a respeito de suicídio é qual é o problema no suicídio. Embora a gente não tenha um versículo específico falando, não se suicidarás, a grande questão é que o suicídio ele vai entrar naquela categoria de consequências ou de implicações, de abarcamentos dos mandamentos que nos proíbem a respeito do assassinato. A Bíblia é muito clara em dizer para nós que você tirar a vida é pecado. Alguém poderia colocar assim, mas a minha própria vida. O que é errado é tirar a vida de outra pessoa, mas o suicídio é a minha própria vida. Mas na verdade, a razão pela qual a Bíblia aponta que nós não podemos interromper a vida não é porque ela não nos pertence, mas sim porque ela pertence ao Senhor. Então, eu não posso tirar a vida do meu próximo, eu estaria pecando se eu fizesse isso, porque eu estaria tirando uma vida que pertence ao Senhor. Da mesma forma, a minha vida pertence ao Senhor, e por isso que o suicídio também é pecado. A gente vai perceber de forma bem clara, a gente pode responder com muita tranquilidade, sabendo que a gente tem uma sustentação bíblica muito grande nisso. Então, o suicídio é pecado. Mas esse não é o grande problema, essa não é a maior dificuldade que nós temos. A dificuldade que nós temos é entender se é um pecado o bastante para condenar uma pessoa para o inferno. Daí a pergunta, mas suicidas vão para o reino de Deus? E é interessante porque algumas pessoas citam, inclusive, o versículo, os suicidas não herdarão o reino dos céus. E nós não temos esse versículo nas escrituras, Nós não temos um versículo dizendo desta forma que os suicidas não irão para o reino dos céus, não herdarão o reino dos céus. De onde vem essa ideia, então? E de onde que nós temos este pensamento de que se uma pessoa se suicida, não vai para o céu? Ou se uma pessoa chega ao ponto de se suicidar, então isso significa que ela nunca foi um cristão verdadeiro. A gente começa por uma perspectiva histórica, tá bom? Essa ideia de que o suicídio ele é um pecado que na verdade não há perdão para ele e que a pessoa que o comete ela está automaticamente condenada ao inferno e não caberia, portanto, ao cristão verdadeiro uma prática como essa. Isso na verdade é daquelas coisas que nós trazemos de um catolicismo histórico, faz parte da nossa tradição. Nosso país é um país católico, então nós passamos séculos ouvindo determinadas coisas e nem sempre a nossa fala é condizente com a nossa fé protestante. E é interessante que mesmo dentro do movimento católico hoje, existem algumas pessoas, existem alguns pensamentos, alguns teólogos que já veem essa forma de modo mais branda. Mas isso lá em 561, a Igreja Católica ela começou a proibir que pessoas que tivessem cometido suicídio tivessem direito a um funeral. Um pouco mais adiante, no ano de 860, o Papa Nicolau I, ele declarou que o suicídio era um pecado mortal e que, portanto, a pessoa que o cometesse, ela estava condenada de modo irreversível, ou seja, a pessoa ela não tinha como voltar atrás. Então, o suicídio, a partir de então, começou a ser chamado historicamente de um pecado mortal, E daí essa ideia se perpetuando de que uma pessoa que verdadeiramente pertence ao Senhor, conhece o Senhor, ela não cometeria tal ato. Acontece que quando vem a Reforma Protestante, com a proposta que ela tinha de ter somente a Escritura para definir a interpretação bíblica e para definir como que nós deveríamos compreender e absorver a vontade de Deus nas nossas vidas, tanto Lutero quanto Calvino e os principais reformadores, eles vão desenvolvendo um pensamento de que, na verdade, biblicamente, nós não temos uma base para afirmar que uma pessoa que comete suicídio, ela não pertence ao Senhor. Ou, dizendo de outra forma, biblicamente não temos base o bastante para afirmar que uma pessoa que pertence ao Senhor jamais cometeria suicídio. De onde que vem essa ideia e o que nós temos na Bíblia efetivamente a respeito de suicídio? Nós temos alguns casos de pessoas que retiraram a própria vida. Abimeleque, no livro de Juízes, é descrito pra gente como alguém que tira a sua própria vida diante da situação que ele está vivendo. Nós temos também o caso do rei Saul. Nós também temos, pouco mais adiante na história da monarquia de Israel, quando Absalão se torna rei, ocupando o lugar do pai dele, Davi, e ele chama um homem que a Bíblia coloca como extremamente capaz,
de dar conselhos extremamente astuto, dada a sua sabedoria para isso, que era Aitofel. E Aitofel então passa a aconselhar Absalão sobre como que ele deve fazer para se manter no reino, para se manter no trono e dar fim a Davi para que ele possa, né, perpetuar ali o seu reinado. Mas aí o Senhor coloca um outro homem para aconselhar Absalão, depois que Aitofel já o tinha feito. E Absalão acaba aceitando o conselho desse outro homem que na verdade tinha a intenção de ajudar Davi. E quando Aitofel fica sabendo que Absalão seguiu os conselhos deste outro conselheiro, ele vai, e o texto é até estranho, porque fala que ele vai para sua região, ele coloca os seus negócios em ordem e ele tira a própria vida, né? Nós temos também um caso de um outro rei na história de Judá, chamado rei Zimri, que ele tira a própria vida também, quando ele se vê cercado ali e em uma situação que ele vai morrer, ele tira a própria vida dele. E nós temos, claro, o caso mais clássico e conhecido de suicídio nas escrituras, que é de Judas. Depois que ele traz Jesus, ele é tomado por um remorso muito grande, e isso faz com que ele tire a sua própria vida e ele cometa o suicídio. Esse escopo de personagens que nós temos, que nós podemos ver que eles sempre estão envolvidos em uma situação não favorável, né, não louvável, para a gente dizer o mínimo, isso faz com que a gente tenha essa interpretação de que o suicídio não é o tipo de prática ou o tipo de pecado cometido por pessoas que pertencem ao Senhor, pessoas tementes ao Senhor. Mas a grande questão é que a Bíblia não diz diretamente isso. Nós não temos aqui senão narrativas de pessoas que, vivendo de forma errada, de forma ímpia, alguns deles inclusive, retiram a sua própria vida. Agora, a gente precisa entender que isso não é o bastante para dizer, bom, se nós temos apenas esses personagens na Bíblia tirando a sua própria vida, e esses personagens não eram homens tementes ao Senhor, logo homens tementes ao Senhor não tiram a sua própria vida. A gente não pode construir esse tipo de raciocínio porque existe uma série de coisas sobre os quais nós não temos relato nas Escrituras, e isso não nos impede de afirmar que, bom, já que nós não temos relato, então isso não se trata de pecado, né? Tudo isso para dizer que essas narrativas que nós temos, elas não constroem uma base sólida o bastante para dizer que, então, homens tementes ao Senhor não cometem suicídio. Não é dizer que um cristão pode, mas é dizer que nas Escrituras, novamente, nós não temos base para afirmar que alguém que comete o pecado do suicídio, sendo pertencente ao Senhor, ele não vai herdar o reino dos céus. Para onde que isso leva a gente então? Isso precisa levar a gente para entender o seguinte: algumas pessoas vão usar outras bases para falar sobre o suicídio. Coisa do tipo assim, olha, o problema do suicídio é que a pessoa não tem tempo para se arrepender, né? Porque ela comete o pecado, logo na sequência ela morre e ela não tem tempo para se arrepender deste pecado. Pois bem, o que é interessante sobre esse argumento é a gente perceber que isso sempre vai levar a gente de volta para as nossas definições teológicas. Se eu uso esse argumento, e eu digo assim, que o problema é que o suicida, ao retirar a sua vida, comete um pecado a respeito do qual ele não pode pedir perdão para Deus, porque ele imediatamente morre, a gente está indo por uma linha de salvação por obras, e não salvação pela graça. Porque a salvação pela graça, conforme entendida na tradição protestante, ela significa que aquilo que nos salva dos nossos pecados é o sacrifício de Jesus na cruz, ao qual nós aceitamos esse sacrifício como pagamento pelos nossos pecados, e nós o fazemos por meio da nossa fé, recebido esse presente pela graça de Deus, e não pelo meio do nosso pedido de perdão aos pecados. Porque é interessante que quem de nós garante que todos nós teremos uma morte do qual nós poderemos pedir antes perdão para Deus por tudo aquilo que nós fizemos, né? E isso é interessante porque a gente pode até, se a gente lembrar no começo da conversa, nós colocamos lá que o problema do suicídio é um assassinato, né? E a gente poderia dizer, bom, mas os assassinos não herdarão o reino dos céus, né? Como a gente tem lá em Apocalipse e tal. Mas a gente tem que entender também esse texto dentro de uma perspectiva de que a gente está falando de alguém ali em Apocalipse que vive na prática do pecado, que é caracterizado por essa prática do pecado, e não alguém que cometeu eventualmente o pecado. Porque o mesmo texto nos fala que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E uma coisa é você ser continuamente e inadvertidamente um idólatra. E outra coisa é a idolatria que todos nós cometemos, mesmo cristãos, e do qual nós não devemos caminhar neste pecado, né? Então existe uma diferença entre a prática do pecado e a vida no pecado, a permanência no pecado. Uma coisa interessante que outras pessoas falam, cristão jamais chegaria a ponto de cometer suicídio porque Deus não permitiria que isso acontecesse. Ou seja, se a pessoa verdadeiramente é cristã, Deus não permitiria que ela chegasse ao ponto de tirar a própria vida dela. A gente está falando de algo que a gente não tem uma afirmação categórica das Escrituras para embasar essa afirmação. Quando um cristão
está vivendo determinada situação como essa, ele tem auxílio no Senhor. Ele tem auxílio no Senhor. Se não podemos dizer categoricamente que se alguém realmente é cristão, Deus o impedirá de chegar nessa situação, nós podemos, pelo menos, seguramente dizer que Deus tem todas as condições necessárias e todo o interesse necessário em auxiliar pessoas que estão lutando contra pensamentos suicidas, lutando contra o desejo de tirar a sua própria vida. Muito interessante, Thiago, tudo isso que você trouxe pra gente. Uma pergunta para você: como que nós, como cristãos, podemos trazer esse assunto da prevenção? Como podemos ajudar a pensar sobre? Eu acho que, primeiramente, a gente tem que admitir diversas falhas históricas que nós temos como igreja, e a falta dessas falas, elas são prejudiciais. Alguns assuntos que nós costumamos nos calar como igreja, a gente precisa falar. Mas em determinados momentos o mundo levanta temas que a igreja deveria estar falando e não está falando. Mas respondendo de modo mais específico sobre como que nós podemos trazer isso para as nossas vidas dentro desse contexto de prevenção ao suicídio, separaria aqui rapidamente em 2 grupos para a gente entender isso. Os interessados e os afetados. Então, quem seriam os interessados? Seriam aqueles que se interessam pelo tema, né? Que têm uma curiosidade a respeito, em saber o que a Bíblia diz sobre isso, e não há nenhum problema aqui. Mas eu já vivi situações de presenciar uma pessoa dentro de um contexto de igreja, e essa pessoa tirando a própria vida, e as pessoas começaram a comentar muito aquilo, e a pergunta das pessoas basicamente era se aquela pessoa tinha ido para o céu ou não, né? É uma curiosidade teórica para aquelas pessoas apenas ali, e completamente desprovida de compaixão pela pessoa que de fato tinha falecido. Então, primeiramente falando aos interessados sobre o tema, a gente precisa ter muito cuidado quando a gente lida com esse assunto, quando a gente conversa sobre esse tipo de assunto, porque aquilo que pra gente pode ser apenas uma questão teórica, um assunto de conversa, de debate, isso para algumas pessoas é certamente uma questão literalmente aqui de vida ou morte. Agora, falando para um segundo grupo, o grupo dos afetados, quem eu chamo de afetados aqui? Pessoas que lidam com esses pensamentos. Eu sei que a importância desse mês é por ser um mês de prevenção ao suicídio, né? E não por enfrentamento. Então, é claro que o nosso apelo desesperado para você que lida com esse tipo de assunto é busque ajuda. Busque ajuda. Não se isole. Você possui possibilidades médicas, né? Possibilidades assistenciais, mesmo do governo, mesmo do sistema de saúde, mas também busque dentro da sua comunidade, busque pessoas da sua confiança, pessoas que possam te ajudar. De repente, se você não encontra liberdade para falar sobre isso com pessoas da sua igreja, busque auxílio com pessoas confiáveis na palavra do Senhor em outra igreja, converse conosco também, mas não deixe de buscar ajuda. Nós precisamos reconhecer os momentos em que nós temos que ser socorridos pela fraternidade cristã, e isso é sem dúvida a coisa mais importante a ser dita a alguém que está passando por esse tipo de situação. Agora, eu também diria a você que lida com esse tipo de pensamento, para que você entenda o seguinte: talvez quando a gente analisa todo o caminho que leva uma pessoa a colocar fim à sua própria vida, caminho talvez de desilusão, de depressão, de frustração consigo mesmo, de uma profunda tristeza por não conseguir atender expectativas que criou ou que os outros criaram, enfim, de quando a vida foge aos seus conformes e você não encontra uma razão para continuar. Eu queria que você se lembrasse de 2 coisas, tá bom? E eu fecho com essas 2 coisas. A primeira coisa, lembre-se que nas escrituras sagradas nós temos a história de homens gigantes na fé, homens que lidaram com problemas profundos de depressão. Moisés pede ao Senhor para que o Senhor retire a vida dele. Jó chega a ponto de amaldiçoar o dia do seu próprio nascimento. Elias, ele tem aquele caso de depressão, não é bem profundo. Nós temos Jeremias, um homem que é marcado pela melancolia e pela tristeza que carrega na sua vida associada ao seu ministério. Nós estamos falando de gigantes no relacionamento com Deus, na fé com Deus. E esses homens foram auxiliados pelo Senhor. Talvez essa seja a sua luta. E o fato dessa ser a sua luta, de você precisar lutar contra pensamentos desse tipo, isso não torna, por um lado, você alguém que tem que acolher esse tipo de pensamento, da mesma forma que uma pessoa que luta contra pensamentos adúlteros não precisa se identificar, eu sou adúltero mesmo e eu tenho mais é que praticar isso mesmo. Não. Essa talvez seja a sua luta, mas não se esqueça que nessa luta, Deus deu vitória para inúmeros homens, novamente, gigantes na fé, que caminharam junto com o Senhor, que caminharam no vale da sombra da morte, e eles obtiveram
vitória da parte do Senhor. Então, não desista de entender que Deus não desiste de você. Não desista de entender que Deus não desiste de você. E a segunda coisa que eu digo para você é procure aprofundar na sua vida cada vez mais no sentimento de que ao entregar-se para o Senhor, você não apenas o aceitou como Salvador, mas você entregou a sua vida para Ele. Sua vida não é sua. Ela nunca foi, mas a sua conversão significa um processo de entendimento e de aceitação disso. Então, o que nós queremos dizer com isso? Nós queremos dizer aquilo que aquele cântico antigo fala, né? Venha o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. E aí mais pra frente ele diz, pois para te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. O meu pai é um homem que eu admiro por diversas coisas, mas especialmente pela capacidade que ele tem de quando a gente tem alguma coisa que a gente acha que não tem mais jeito, que é pra jogar fora, ele fala, não, posso levar? E ele dá um jeito naquilo, sabe? Você não quer mais mesmo? Não quero mais. Ele fala, então vou dar um jeito. E ele dá um jeito em praticamente tudo. E nem de longe, a atitude do meu pai se compara com a atitude do nosso pai. A nossa conversão significa a gente chegar para Deus e falar, Deus, eu desisti da minha vida. Eu não tenho condições de continuá-la, de levá-la adiante. É uma falência declarar que a nossa vida quebrou, é isso que é o sentido de quebrantamento. E aí o Senhor vem e nos fala, olha, você desistiu mesmo da sua vida, não tá dando certo da forma que você tem liderado, entrega ela pra mim, deixa ela comigo, e aí você vai ver as maravilhas que o Senhor pode fazer com a vida da qual você está prestes a desistir. Mas entregue nas mãos do Senhor e lembre-se que esse é um processo muito difícil de você construí-lo sozinho. Então busque a ajuda de pessoas que vão caminhar junto com você e te conscientizar a respeito disso. Tiago, mais uma vez, muito obrigada por esse episódio, por essas considerações tão importantes para nós, para pensarmos. Muito obrigada a você que ouviu até aqui. Pode mandar sua pergunta, caso você tenha, nas redes sociais, Instagram, YouTube e também através do e-mail. Muito obrigada, até a próxima semana.